Obrigado, Marcos. Obrigado, Almir. Obrigado a todos. Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos receber os professores Alexandres. Os dois são engenheiros. O primeiro é mecânico. O segundo Alexandre Araújo, é eletrônico. São especialistas em internet das coisas. Vão falar sobre tecnologia. E, olha, hoje à tarde, o Alexandre Del Rey, que é o primeiro palestrante, é professor, é engenheiro mecânico, é professor da FIA e várias outras instituições. Hoje à tarde tinha duas palestras, uma à tarde, outra à noite. O Alexandre Araújo está em Luxemburgo e deve ser 1h da manhã lá. Isso aí. É isso aí. Ele está nos prestigiando todos com esse mecanismo. O Alexandre Del Rey é o primeiro palestrante, ele vai falar sobre como utilizar o metaverso e a inteligência artificial para alcançar novos níveis de performance. Vai falar de tecnologia. E o Alexandre Araújo vai falar da parte prática, como relatos gerenciais práticos usando a internet das coisas. Ambos os dois vão falar de internet das coisas e vão falar sobre tecnologia. Olha, sejam bem-vindos. Vou passar de imediato a palavra para o Alexandre. Então, dois especialistas em internet das coisas, são muito vivenciados em empresas, em tecnologia. Olha, vocês aproveitem o máximo do que o Alexandre Del Rey falar e o Alexandre Araújo falar. A palavra está sua, Alexandre Del Rey. Poxa vida, eu que estou privilegiado de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite aí. Depois dessa aula do professor Alfredo aí e do Rafael, pô, adorei a conversa e conecta muito que nós vamos conversar aqui, né? E na sequência, eu vou deixar a especialidade do IoT aí para o meu xará, o Alexandre. Eu vou falar um pouco mais de inteligência artificial e de metaverso, né? Embora eu goste muito de IoT, acho que é algo fundamental, acho que essa dupla aí dos Alexandres vão se complementar bem. Antes de mais nada, tá? Vamos começar, eu quero começar essa conversa aqui com vocês. Eu vou trazer alguns pontos de reflexão, depois eu vou ter um tempo para conversar. Então, se você tem pergunta, depois o professor Lupolino vai trazer essas perguntas para a gente aqui, então anote, já fale, já coloque no chat. A gente vai falar disso, como utilizar tecnologias de modo geral. Escolhi duas para a gente falar um pouquinho mais, para conseguir novos patamares de performance. E é isso, no final das contas, quando a gente está falando do progresso da tecnologia, do uso de tecnologia, nós estamos falando de conseguir fazer mais, ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Nós estamos falando de performance de modo geral. Nós temos muitos problemas ainda mal resolvidos, né? O problema da fome, o problema do acesso, o problema, né, da educação, o problema da saúde. Então, eu vejo essas tecnologias, elas são pratos, elas são, assim, um repertório incrível para empreendedores como vocês, de grandes corporações, de pequenas, de médias corporações, utilizarem isso para realmente resolver problemas da sociedade, de várias naturezas, e, ao mesmo tempo, gerar valor, se apropriar parte desse valor, gerar resultado. Então, é isso que eu vou falar aqui um pouquinho, né? E vou começar falando de inteligência artificial. Da onde vem o valor? Todo mundo fala, vamos usar inteligência artificial traz novos patamares de performance. Da onde vem o valor que a inteligência artificial traz? Ele vem de 4 grandes pilares. Ele vem porque, quando você aplica a inteligência artificial na sua organização, ele traz mais produtividade. Mas não é só produtividade. Ele traz mais qualidade, mais acurado as suas respostas. Mas não é só acuracidade, mais qualidade. Ele traz economia de tempo, ele consegue ser mais rápido, dá velocidade. Mas não é só velocidade. Ele também permite uma personalização. Você consegue conversar com o seu cliente, seja ele interno ou externo,
seja ele o seu fornecedor, seu funcionário, seu chefe, ou seja ele o seu cliente final, o seu usuário, de uma maneira mais personalizada, né? E nesse sentido, vamos ver de onde vem esses 4 pilares, né? A produtividade, fazer mais com menos, a velocidade, chegar antes, chegar mais rápido, a qualidade, acertar mais e a experiência mais personalizado. Vamos pegar aqui exemplos práticos aqui, né? No ano passado, da semana que vem, eu vou estar lá na sua terrinha, viu, professor Alfredo? Vou estar lá para Lisboa, no Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, né? E no Web Summit do ano passado, quem ganhou a melhor startup nascente, uma pequena empresa, nesse sentido, que ganhou como destaque na edição do Web Summit do ano passado foi a Smarttex. Sabe o que a Smarttex faz? Usa a inteligência artificial para prever na indústria têxtil, que quanto vocês conhecem da indústria têxtil, a indústria têxtil tem a indústria do fio, depois tem a malharia que constrói o tecido, depois tem a parte que você tinge, coloca estampa, cores, depois tem a parte do vestuário em si, você constrói a vestimenta. Na malharia, um dos problemas muito graves que tem é qualquer variação que tem ali do fio, você cria quantidades enormes de tecidos que são jogados fora. Vira desperdício. Vira lixo. O que a Smarttex fez? Usou um sistema de inteligência artificial para poder prever quando isso acontecia, com certos movimentos da máquina, e para a máquina antes que isso aconteça. Zero desperdício. Maior eficiência. Com a mesma quantidade de tecido, produz muito mais. Mesma quantidade de fio, produz muito mais tecido. Com ótima qualidade. Ganhou o prêmio por ser muito bacana, muito eficiente, muito brilhante, né? E está evitando desperdício de uma maneira incrível. Mais produtividade. Mas não é mais só produtividade. Isso aqui é um caso real, aconteceu comigo. Estava precisando abrir uma conta para uma pessoa jurídica, que é a Associação Internacional de Inteligência Artificial, né? A I2AI, que eu presido. Né? A gente precisava de uma outra conta, uma conta separada da que nós já tínhamos, para um convênio que nós estávamos fazendo com o setor público. Para criar essa conta, a maior parte dos bancos nos pedia uma série de documentações, né, por ser uma associação, e demorava semanas, se não meses. A Cora, Banco Digital, usa um sistema automatizado, né, de chatbot que coleta os documentos, analisa os documentos, e ela conseguiu a façanha de abrir uma conta bancária conosco, em 10 minutos. O sistema coletou os dados, analisou os dados, avaliou, né, pegou as informações, né, de imagem, de documentos, né, todo um processo digital que usava interações, né, com chatbots, usava a visão computacional para coletar esses documentos. Resultado, 10 minutos. Incrível, mais rápido. Né? A vacina do Covid, ela foi muito acelerada porque na fase pré-clínica se usou muito inteligência artificial para escolher quais eram os caminhos, as vacinas mais promissoras, os caminhos mais promissores para serem testados em humanos. Quanto vale chegar antes no mercado da vacina? Ou quanto vale você conseguir abrir uma conta que viabiliza um convênio para uma empresa como a minha, com uma associação como a minha, nesse caso? Cara, vale muito. É incrível. É um outro patamar de performance. 10 minutos. Mas não é só velocidade, né? Qualidade. Isso aqui é um teste que foi feito, um estudo que saiu na Nature em 2020, onde se pegou um monte de exames de pessoas que tinham câncer de mama, tinham se desenvolvido câncer de mama. Eles pegaram a continuidade desses estudos, então eles sabiam qual é o resultado final, pegaram as imagens em vários estágios e mandaram para um médico avaliar, um radiologista avaliar, e também um algoritmo de inteligência artificial treinado para diagnóstico clínico. O que aconteceu? Imagina o que aconteceu. A inteligência artificial, esse algoritmo, ele reduziu o falso positivo, que é quando você fala que alguém tem câncer de mama e não tem, e reduziu também o falso negativo, que é quando você fala que alguém pode ir tranquilo para casa, mas na verdade não deveria, porque ela está com um problema, ela está com câncer, ela deveria ter um tratamento. A curacidade
da inteligência artificial foi de 91,4% nesse estudo, em relação à média de 6 médicos radiologistas, de 86%. Ela consegue, em muitos casos, ser melhor do que nós humanos em analisar situações complexas, com muitos dados, com muitas características, com nuances muito específicas, né? E também não é só qualidade. Ele garante uma experiência diferenciada, uma experiência que a gente pode chamar e falar, pô, essa experiência foi feita para mim. Esse aqui é um caso que eu usei, essa brincadeira que a Leis lançou junto com a Sintésia, que é um sistema que cria avatares que movem, né, se movem usando algoritmos de inteligência artificial, que emulam a voz usando inteligência artificial. Eu pedi aqui para o Messi, Lionel Messi, mandar uma mensagem para o meu primo, convidando ele para assistir um jogo da Champions League comigo. Vamos lá. Então, vou botar aqui, ouvir o Messi convidando meu primo aqui para assistir o jogo. E aí, Maurício, tudo bem? Meu amigo Alexandre convidou a gente para assistir ao grande jogo essa semana. Espero poder ir. Se não rolar, bom jogo para vocês. Ah, e não se esqueça de levar o chá, gente. Tchau. Olha lá, eu tô aqui numa conversa no fórum, aqui fazendo propaganda da Lei gratuitamente, porque ela me encantou. Falou que legal, personalizou, eu usei isso, promovi, né, o salgadinho delas e também essa né, claro que o Messi poderia falar um pouquinho melhor português, mas tudo bem, né? Argentina, tudo tranquilo, mas olha que legal, né? Você vê, você consegue garantir esse tipo de experiência, uma experiência única. Então, quando a gente fala de transformação digital, quando nós estamos falando de usar a tecnologia nas organizações, nós estamos falando que isso traz um novo patamar de performance, e aí a gente está falando de uma nova contabilidade. O decisor, o líder, ele tem que considerar e falar, cara, essas tecnologias permitem novos patamares. Eu olho para essa tecnologia, a contabilidade digital, e falo, onde eu consigo usar a tecnologia na minha empresa para gerar mais receita? Tem como, pô? Tem vários lugares. Onde eu consigo usar a tecnologia para gerar mais velocidade, para me dar mais market share, chegar antes, chegar primeiro? Ou onde eu posso usar a tecnologia para ganhar produtividade, aumentar minha margem, aumentar meu lucro? Onde eu consigo usar a tecnologia para deixar uma experiência única e o meu cliente mais satisfeito? Dele falar bem de mim, fazer o boca a boca, de ele se conectar comigo, de querer continuar comigo. E quando e onde eu consigo usar a tecnologia para reduzir custo? E vocês vão ver, né, nós lá da I2AI, da Associação Internacional de Inteligência Artificial, olhamos para essas tecnologias de inteligência artificial todo santo dia. E está incrível o patamar, o que essas tecnologias podem fazer. Mesmo eu que olho todo dia para isso, fico impressionado algumas vezes. Imagine, aí o professor Alfredo aí, o Rafael falam que de vez em quando algumas pessoas estão impressionadas com a velocidade, porque ela deixou de olhar, quando ela olha de novo, fala, nossa, mas já estamos aqui, né? E realmente, uma das coisas que impactam no nosso dia a dia é a velocidade, mas são outros impactos para a liderança e a importância de nós, né, que estamos aqui, né, estarmos preparados para isso, né? Eu vou mostrar aqui um pouco, indo para o lado do mundo digital, do mundo virtual, dos metaversos, né? Essa combinação, eu adorei quando o professor Alfredo fala, tudo isso é realidade, tá, pessoal? Vou falar para minha filha, que tem 3 anos, que isso não é realidade. Ela fala, como não? Eu nasci assim, a vida é assim, eu falo com a vovó pelo celular e ela está lá. Isso é o dia a dia, é a realidade. Pode ser que não é a realidade física, eu concordo, mas quando a gente fala de gerar valor, a gente está falando de uma combinação de gerar valor com o mundo físico e o mundo virtual. E o mundo virtual, uma das melhores maneiras de gerar valor é através da informação. Esse exemplo da Nike. A Nike, ela olha já toda a base de dados dela com camadas. Tem a camada do dado bruto, a camada dos equipamentos na produção, a camada da performance dos produtos, a camada da organização dos funcionários, dos fornecedores, a camada da experiência dos clientes, a camada do cliente. Tudo isso traz dados, informações muito relevantes para a decisão, para gerar valor. Tanto que se você olha o modelo de geração de valor da Nike, já é muito mais espelhado. Ela vai fazer pesquisa e desenvolvimento, vai fazer P&D, ela já usa sistemas de desenvolvimento de produtos no mundo digital, processo de design digital,
que otimiza custo, otimiza gastos, melhora a performance, avalia situações que no mundo real seria muito difícil de avaliar, para depois começar a desenvolver o produto. Aí ela começa a produzir. Para ela produzir, ela já busca informação do que está acontecendo, as demandas do tempo, em tempo real. Como os clientes estão usando os produtos dela? O que está faltando? O que está precisando? Ela pega essas informações para poder fazer uma produção já massificada dos produtos que têm mais aderência, que vão atender os clientes dela. E depois, né, ela consegue customizar isso em clusters, entendendo que aqueles produtos, aquele nível de produto tem aderência. Aí as campanhas de marketing, todas as campanhas de marketing, a venda é baseada nisso. E a Nike, em tempo real, está acompanhando uma comunidade de mais de 10 milhões de usuários que usam o aplicativo da Nike, sabendo o que eles estão fazendo, o que eles estão comentando, né, onde eles estão praticando. Né? Então, são tantas possibilidades aí, né, que a gente já começa a ver onde gerar valor no mundo do metaverso. Eu gosto de pegar aqui esse exemplo, não sei se vocês conhecem essa figurinha aí, eu sou fã da Marvel, né? Então, sou geek, né? Vou fazer o quê, né? A gente é geek, tem exemplo do geek, mas eu vou explicar isso aqui. Por que o Doutor Estranho, para quem não conhece o personagem, está aqui? O Doutor Estranho, ele consegue personalizar bem, personificar bem, né, o poder do metaverso. Quando a gente fala de metaverso, a gente, num modelo de metaverso para empresas, no mundo industrial, no mundo comercial, uma das grandes vantagens do metaverso é a capacidade de manipular espaços e tempos. E consigo acelerar o tempo no mundo digital. E o Doutor Estranho tem essa situação, quem assistiu a Vingadores Ultimato, vou contar um trechinho aqui, eu não quero dar muito spoiler, mas quem não assistiu vale a pena, porque quem também não gosta, não tem problema, né? Mas ó, no Vingadores Ultimato, o Doutor Estranho fez isso. Ele avançou no tempo para ver os futuros alternativos. E aí ele viu todos os resultados do que aconteceu com cada um dos futuros que aconteceu, né? E ele viu 14.605 finais diferentes. E aí tem lá, né, a dificuldade dele, né, dos Vingadores, é quantos que eles ganhavam em um. Pode ser uma péssima notícia, mas pode ser uma ótima notícia. Falou, tem um que eles ganham. E o que um gestor, se soubesse dessa informação, né, o que a equipe dos Vingadores fez para conseguir ganhar? Aumentou, seguiu o caminho daquele que ele já sabia que ia dar certo. Né? As empresas, usando o metaverso, usando sistemas de simulação gêmeos digitais, elas podem fazer simulações de possíveis futuros, escolher caminhos mais virtuosos, escolher caminhos com maior impacto, escolher caminhos com maior lucratividade, escolher caminhos com maior nível de performance. Nós estamos falando aí, quando fala de gêmeo digital, uma capacidade de simular o mundo real num nível que eu consigo ver o meu produto, como a Nike fez, olho o meu produto em várias situações diferentes, vejo como ele está se comportando. Eu posso avaliar a produção, analisar produção, eu digo, de produtos ou serviços, como funciona a minha fila, como funciona o meu atendimento, como funciona a minha entrega, a minha logística, como funciona a minha produção. E poder analisar performance. E o que acontece com esse avião se ele tiver sem as duas turbinas funcionando? Ele vai cair reto, ele vai poder planar? Quais são? Se ele bater numa árvore, qual é o dano que vai ser causado? Eu consigo simular situações com antecedência e tomar boas decisões antes de partir para o mundo real, que é mais custoso, que a gente não tem esse poder de manipular o tempo, né, que a gente teria no mundo do metaverso. Então, nós temos aí um novo tipo de possibilidade. E aí, isso combina muito com o que os nossos colegas falaram um pouquinho antes, que isso exige mudanças de comportamento, de competências, de cultura, de mentalidade. Nós estamos falando de novas estratégias corporativas, né? A estratégia tecnológica, a tecnologia, ela tem que servir como alavancadores, né, do que nós chamamos de Key Performance Indicators, dos indicadores que eu decidi
que são chaves para a minha organização. A inteligência artificial, o metaverso, ele não é o fim, ele é o meio, ele é o caminho. Ele pode ser uma estratégia tecnológica para eu chegar a atingir o que eu quero chegar de maneira mais eficiente, mais rápida, com uma experiência melhor, com menos custo. Então, a inteligência artificial, quando eu falo de inteligência artificial ou de metaverso, quando eu falo de inteligência artificial, tudo bem, eu tenho que estar preocupado com os dados, que informação eu uso, a informação está correta. Eu tenho que estar preocupado com o algoritmo, qual é o tipo de algoritmo que eu vou utilizar. Eu preciso entender o mínimo de quais são as tecnologias que eu tenho disponíveis para resolver problemas complexos organizacionais. Eu preciso ter uma infraestrutura, mas vocês estão notando que, em volta de tudo isso, eu preciso ter pessoas com as habilidades certas. E as pessoas com as habilidades certas não quer dizer, isso é algo da tecnologia. Hoje, todos os gestores, na minha humilde opinião, todos os gestores na organização precisam entender um pouco dessas tecnologias e precisam trazer caminhos para a inovação, caminhos para se adequar para esse novo mundo que está se consolidando, para essas novas oportunidades. Então, são necessárias novas habilidades. E você precisa de uma organização com uma cultura adequada, preparada, né? Com novas histórias para engajar os funcionários para chegar lá. Né? Nós estamos falando de muitas alterações. Quando a gente fala de transformação digital, não é um pedido tranquilo, é um pedido estupendo que a gente faz para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. É algo que fala, cara, nós vamos mudar muito. E, nesse sentido, tem muita oportunidade. Caminhando aqui, já para o final, quero ouvir o Alexandre, que tem casos fantásticos aí da prática, de como a tecnologia pode ser usada aí a favor de gerar resultado para as empresas. Né? Mas, antes disso, né, nós temos aí uma mudança paradigmática essencial aqui. Nós temos, quando veio o mundo dos dados, né, o mundo dos dados, que é o mundo que nós vivemos hoje, a gente tinha esse paradigma. Olha, eu olho para os dados, analiso esses dados, decido. E ainda tem empresa que não está usando esse paradigma ainda, tá? Não está usando esse paradigma. Mas nós estamos caminhando para um novo futuro. Um futuro que muda o paradigma nesse sentido. Eu decido, eu uso um sistema que vê padrões, vê caminhos, vê possibilidades. Como eu chego nessa performance? Da mesma maneira que o Doutor Estranho contou para os Vingadores, como eu ganho a batalha, aqui vão ter sistemas que falam, faz esses ajustes, faz esses caminhos que você chega lá. Que você consegue entregar o que você quer entregar. O que você decidiu caminhar. Você consegue executar a sua estratégia. Muito louco isso, né? Muda radicalmente a maneira de falar. Não é que eu vou decidir com o passado. Eu vou decidir para o futuro. Né? É um novo paradigma. E, para finalizar, eu quero mostrar esse vídeo que exemplifica um pouco do uso, né, desses ambientes simulados. Aqui é um vídeo da PepsiCo, que foi feito usando ferramentas da NVIDIA, que é um dos grandes players desse mundo de inteligência artificial de metaverso. Aí vocês vão ver, né, isso tangibilizado, né, todos os conceitos que eu falei num caso real. E depois eu vou passar a palavra, porque eu estou muito curioso de ouvir um pouco mais do meu colega Alexandre aí, falando de como também falar de usar IoT, né, para o mundo das empresas. Mas vamos ver esse caso primeiro aqui. E eu quero ouvir as perguntas de vocês. Né? Então, vamos abrir depois para perguntas. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. PepsiCo's products are enjoyed over 1 billion times a day around the world. Getting this many products to their 200 regional markets requires over 600 distribution centers. Improving the efficiency and environmental sustainability of this supply chain is a key goal for PepsiCo. To achieve this, they're building digital twins to simulate their packaging and distribution centers using NVIDIA Omniverse and Metropolis. This allows them to test variations in layout and optimize workflows to accelerate throughput before making any physical investments. As new products and processes are introduced, Omniverse Replicator and NVIDIA Tau can be used to create photorealistic, synthetic data to retrain the real-time AI models.
These updated models and optimizations are then transferred to the physical world. From here, NVIDIA Metropolis applications monitor and adjust conveyor belt speed in real time using AI-enabled computer vision, helping prevent congestion and downtime across miles of conveyor belts. What's more, with NVIDIA Fleet Command, all these applications can be securely deployed and managed across hundreds of distribution centers from one central plane. By leveraging NVIDIA Omniverse, Metropolis, and Fleet Command, PepsiCo is streamlining supply chain operations, reducing energy usage, and advancing their mission towards sustainability. Olha que coisa, né? Disruptiva que nós estamos aí. Ele está simulando o mundo da PepsiCo, de um armazém digital, de uma logística digital. Consegue ver, pô, vai ter problema de segurança, vai ter problema de ergonomia, vai ter problema, quanto que eu consigo, qual que é a minha máxima produção, mínima produção, como que eu faço para evitar desperdício, para usar o máximo da energia que eu tenho, né? Sem gerar, né? Ser sustentável ao máximo, vou fazer reduzir o desperdício, o lixo, o engarrafamento, a máquina parada, tudo isso, né, ao mesmo tempo, né, no mundo digital, antes de começar a aplicar isso no mundo real. E isso pode ser transferido, esse conhecimento adquirido pode ser transferido para vários outros centros de logística, com uma facilidade incrível, porque isso está no mundo da informação. Então, o que dá para fazer com isso, pessoal? Dá para fazer coisas incríveis. Então, eu queria, antes de passar a palavra aí, trazer essa pergunta aí, né, para vocês, né? Estamos falando dessas novas tecnologias digitais, trazem novos patamares de performance. Eu acho que você, como executiva da sua organização, você não pode ficar de fora dessa transformação, você precisa se preparar, né? A gente aqui na FIA tem essa missão aí, né, até de capacitar, né, esses executivos para poder liderar essa grande revolução que nós estamos vivendo, tá? Então, deixo aqui, né, o meu convite para você continuar aqui conectado ao Procede, à FIA, que tem muitos cursos novos, matérias novas, disciplinas novas nesse aspecto, né? E passar a bola para o meu xará, né? Se vocês quiserem também se conectar comigo, é meu LinkedIn, então o QR Code aí, o meu e-mail pela associação, meu avatarzinho aí, você vê, né? Mais magrinho. Lá no mundo digital dá para até ser mais magro, viu, professor Lopolini? Você vê que ele está aí na joinha, né? Tá tranquilo. Falta o cabelo, acho que eu vou até deixar crescer cabelo lá no mundo digital. Tá bom? Alexandre, obrigado, viu? Alexandre Del Rey, obrigado. Antes de passar a palavra para o Alexandre Araújo, eu queria dizer que eu não falei anteriormente, mas o Alexandre Del Rey é presidente e fundador do Instituto, né, do Instituto Segundo, né, do AI, o conselheiro e da rede de inovação da Embrap, e conselheiro e do movimento do Brasil Digital e membro do comitê do EBI. Muita sigla. Da Estratégia Brasileira de Inteligência. Da Estratégia Brasileira da Inteligência Artificial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Doutorado e mestrado na USP, né? Formado na Unicamp, engenheiro mecânico. Possui vários contatos com a China, com a Índia, com a Alemanha, com vários países. E, olha, deu uma aula espetacular aqui para nós sobre inteligência das coisas, sobre a inteligência artificial. Antes de passar a palavra para o outro Alexandre, que já é 1h da manhã, está em Luxemburgo, né? E todo Alexandre Araújo, né? E Alexandre Araújo, ele vai falar da prática, né? Da prática do ensino, né? Ele está na Motorola, está na Nokia, na Zigfox, né? Na Zetaco. Então, uma vivência espetacular de executivo. Com você, Alexandre fez Alumni, né? Alumni na FIA, no MBA de Gestão Empresarial, e fez o mestrado também na FIA. E com a palavra Alexandre Araújo. Bom, vamos lá.
Enquanto eu abro minha apresentação aqui, obrigado. Estão me escutando bem? Então, né? Todo. Agradeço, Sofia, aos professores, pela oportunidade de poder falar um pouco de internet das coisas. Então, vamos lá. Alguém falou aí mais cedo de pandemials, ou pandemicals. Agradeço pelo termo que foi cunhado, eu não conhecia. Eu deixo de ser geração X hoje e passo a ser pandemicals, estou me sentindo bem mais jovem. Mas vamos lá, vamos falar um pouco de internet das coisas e como que a gente pode aplicar isso em negócios, né? A minha formação é técnica, eu sou engenheiro eletrônico, fui aluno da FIA, concluí o curso em 2006, já tem um bom tempo. Estou em Luxemburgo, sim, acho que o professor Alfredo foi muito feliz em falar sobre time zones e coisas e tal, 1 da manhã aqui, e acho que é o novo normal, né? Ou talvez já venha acontecendo há algum tempo. Mas, enfim, sobre a internet das coisas, eu não sei se está aparecendo direitinho a tela aí para todo mundo. Está sim, professor. Tá. Falando sobre a internet das coisas, e assim, sem entrar na parte técnica, porque a gente vai levar aqui possivelmente um mês, sempre que eu tento explicar o que eu faço para a família e para os amigos, fica um pouco complicado. Então, eu tento fazer um certo paralelo, e aqui eu uso até o corpo humano como exemplo, né? O que é a internet das coisas, né? O que é esse termo que já não é mais buzzword, já é parte da nossa vida? Quem tem uma Alexa em casa e consegue ligar um ar-condicionado falando, Alexa, liga o ar-condicionado, ou Alexa, faça tal coisa, isso é IoT, tá? É a internet das coisas. No mundo, e aí, no caso, claro, B2C, né? O que eu vou falar aqui hoje é B2B, né? Vamos falar de empresas, como que as empresas vêm utilizando a internet das coisas para melhorar processos, para melhorar revenue, e, enfim, eu vou chegar lá já. Então, assim, a internet das coisas, assim como no corpo humano, é um conjunto de partes interconectadas, tá? Diversos componentes que exercem diversas funções. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Vamos supor que a mão seja um sensor, tá? De temperatura. Se a gente coloca a mão sobre uma superfície quente, imediatamente o meu corpo reage, contrai o músculo, eu vou tirar a mão daquela superfície, porque senão eu vou queimar minha mão. A internet das coisas é bem similar. Tá? Nós temos aí toda uma eletrônica embarcada, não vou entrar no mérito da tecnologia, mas são sensores eletrônicos que sentem o ambiente, né? O que está se passando ao redor. Esses dados são enviados por redes sem fio, ou seja, celular, Wi-Fi, Bluetooth, todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, para a nuvem, né? E lá é feito um processamento onde são tomadas decisões. A própria máquina pode tomar a decisão ou um ser humano pode tomar a decisão. Nós vamos ver alguns exemplos aqui já. Então, eu trouxe 3 casos concretos onde eu trabalhei. Eu trabalhava numa empresa chamada Sigfox, tá? Ela deixou de ser uma empresa, passou a ser uma tecnologia, tal como o Bluetooth e Wi-Fi é hoje. Uma empresa francesa. Eu estava morando no Texas até alguns meses atrás, e eu trabalhava na Sigfox lá nos Estados Unidos. Então, eu vou trazer alguns casos na Sigfox aqui no Brasil, antes de eu ser transferido, e também um caso lá de fora que envolve blockchain. O primeiro deles, geladeiras conectadas, né? Então, assim, eu não estou falando de geladeiras domiciliares, são geladeiras que a gente vê em supermercados ou padaria, coisas do tipo. Se você for olhar pura e simplesmente para essa geladeira que está aqui do lado, né? Eu não coloquei as marcas, mas tem um fabricante gigantesco no Brasil que tem footprint aí na Europa, Estados Unidos. Com eles que eu estava falando, infelizmente não posso citar o nome. Conversando com o presidente da empresa, em determinado momento, fazendo um discovery, né, tentando entender que problemas que a gente queria endereçar, ele falou para mim, olha, Alexandre, eu não posso mais vender uma caixa de metal que faz frio.
tá? Isso é commodity e isso não vai dar mais certo, né? Eu tenho que agregar valor à minha geladeira, né? Eles vendem isso para fabricantes de refrigerante, de cerveja, né? Para engarrafadoras, enfim, sorvete. Então, o que eles queriam, o que eles querem fazer aqui? Quais eram os pain points? Quais eram os primeiros problemas que eles queriam resolver? E o que nós também sugerimos a eles, né? Que poderia ser feito e foi feito, tá? Esse é um projeto que está em andamento. Eu, obviamente, não estou mais na Sigfox, mas o projeto segue em frente. Primeiro, garantir que a bebida está na temperatura adequada. A gente, como brasileiro, não toma nada quente, né? Então, assim, quem vai no supermercado, abre a geladeira, coloca a mão na garrafa, se ela não está gelada, devolve, fecha a porta, né? Um outro problema que eles tinham, monitorar a falta de energia para evitar dano ao produto, principalmente perecíveis, né? Sorvete, principalmente. Então, às vezes, um supermercado que não tem um gerador, um supermercado menor, a energia vai embora de noite, chega no dia seguinte, está lá 20 mil reais, 30 mil reais de sorvete derretido, né? Então, os sistemas de IoT, os sensores, conseguem detectar essas coisas, avisar, e isso gera uma reação, né? Pode ser uma reação eletrônica ou mesmo humana, enviando uma equipe de campo para resolver o problema. Uma outra coisa que nós sugerimos a eles é medir a taxa de conversão, né? Abertura de porta versus venda do produto, né? Quantas vezes a porta é aberta e é fechada, e correlacionando isso com a Analytics, quantas bebidas ou quantos sorvetes foram consumidos, né? Então, assim, a gente consegue ter métricas. E aqui estão os relatórios gerenciais. Eu já vou mostrar, nesse próximo slide eu mostro, tá? O que seria isso na prática. Vai cá, tá errado. Para cá. Tá? Acho que tem alguém falando aí. Isso faz parte das reuniões virtuais, né? Ainda não ouvi nenhum cachorro, mas, enfim, normalmente tem cachorro participando também. Então, o que foi desenvolvido aqui? Um dispositivo eletrônico, não vou entrar no mérito, que seria a coisa, né? Internet das coisas, que é capaz de medir temperatura da geladeira, ele fica dentro da geladeira, no local escondido. Ele também consegue dizer a localização exata dessa geladeira, informar se existe falta de energia e quantas vezes, em qual hora e data a porta da geladeira foi aberta. O que a gente tem com isso? O que a gente consegue descobrir com isso? Qual geladeira que está vendendo mais? Qual geladeira que está vendendo menos? Por que não está vendendo? Então, a gente percebeu com provas de conceito que determinados locais não vendiam tão bem. Então, assim, como a gente tinha localização, então vamos pegar essa geladeira que está aqui e vamos colocar em outro lugar onde a taxa o conversion rate, né, de vendas é maior. Da mesma forma, geladeiras que não estavam performando, possivelmente tinha questões envolvidas de temperatura. E dito e feito, a gente olhava lá, né, nos gráficos, eu acabei de mostrar, eu já volto lá, se não estava na temperatura correta, a geladeira é uma geladeira que não é underperforming, né? Então, aí tem que ter uma ação talvez corretiva, porque o compressor pode não estar funcionando tão bem. Resultados práticos. O que a gente conseguiu medir com isso? Localização de ativos, tá? Muitas vezes o comerciante ou o dono do bar, ele pega a geladeira, leva para uma outra loja e o dono da geladeira, que no fim das contas são os fabricantes de refrigerantes e cerveja, não sabem mais onde está o ativo deles, isso vai direto no bottom line, né? Tem que fazer um write-off. Muitas vezes, andando pelo Rio de Janeiro, eu sou do Rio, eu vi varandas com essas geladeiras aí que não deveriam estar em varandas, né, do lado da churrasqueira. Então, assim, tem uma questão aí também de evitar a perda do ativo, né? Perdão. Também foi possível identificar geladeiras com baixo desempenho de vendas, que me foi dito pelos executivos desse setor, é que nessas geladeiras que a gente fez esse experimento, que depois escalou, né, o aumento de vendas foi de torno de 12%. E, claro, a gente consegue também evitar perdas, né, de produtos perecíveis caros, né, em caso de falta de energia.
Então, isso aqui é um caso concreto, tá? A gente fez testes do Brasil, que foi o Launchpad, foi onde nós iniciamos, depois partimos para a Europa, Estados Unidos também, ok? Esse aqui seria um dashboard, eu não posso colocar aqui o verdadeiro, também não é a intenção fazer demonstração, tá? Mas, eventualmente, se alguém quiser me procurar depois para falar a respeito, me coloco à disposição. Mas aqui a gente consegue ver a localização da geladeira. Esse aqui é a Europa, eu peguei um aleatório, tá? Dá para ver a temperatura, que está em Fahrenheit, a quantidade de abertura e fechamento de porta, e com isso a gente alcançou esses resultados que eu acabei de mostrar. Outro caso em IoT, tá? Medidores de água conectados. Isso também já é realidade. Quem mora em São Paulo, possivelmente, pode ter um desses em casa. Isso aqui eu posso até falar, posso dar nome aos bois, tá? Porque é empresa pública, então passou por processo de licitação. A Sabesp, ela já usa esse sistema, tem, se eu não me engano, 150 mil medidores já instalados. E a Sabesp não é a única, tá? Tem outras várias concessionárias no Brasil que já estão fazendo isso. Então, assim, quais são os problemas nesse caso aqui, concreto? Medição de água hoje é feita de forma manual, por leiturista, né? A pessoa vai lá uma vez por mês, faz a medição, a gente espera que tenha sido feita de forma correta, nem sempre acontece. Tem um problema enorme no Brasil, eu me assustei, eu fiz um estudo muito profundo disso daqui, levei 4 meses estudando essa vertical, 42% da água tratada é perdida, tá? Se isso fosse transformado em receita, a gente está falando aí de alguns bilhões de reais, o que já justificaria a troca da base inteira de medição que hoje é manual no Brasil. Estamos falando aqui de em torno de 60 milhões de casas, tá? Um outro problema que tem é a inadimplência, a pessoa não paga a conta e, enfim, a concessionária para mandar alguém lá cortar água tem um custo elevado, tá? Esse era um dos outros problemas, embora não seja o maior deles. E para quem mora em prédio, acredito que todos saibam que a água é dividida pro rata, né? Então, assim, a água que entra no condomínio é dividida por igual por todos os moradores. Qual foi a solução nesse caso aqui? Né? Isso já tá escalando, não só no Brasil, a gente replicou isso para outros locais. Foi o desenvolvimento de um hidrômetro conectado, tá? Onde ele é capaz de medir consumo de água de forma automática 2 vezes ao dia. É possível detectar vazamento, é possível cortar de forma remota o fornecimento de água, não só clientes inadimplentes, mas também se há algum indício de vazamento, e aí tem toda a parte de analytics por trás, me explico, se a gente tem dados históricos da nossa base de clientes, ou a Sabesp, ou a Corsan, ou a Águas do Rio, se aquela unidade consumidora, todo sábado e domingo, ela tem um consumo de alguns litros, alguns metros quadrados por hora, e de repente ela deu um pico gigantesco de consumo 1 da manhã, alguma coisa está errada, né? É um possível vazamento, estourou um cano, e aí isso daqui dispara uma ação automática, tá? Preventiva, que corta o fornecimento de água, evitando desperdício, né? Água tratada é uma coisa cara. Então, a gente desenvolveu esse sistema e aqui os resultados são óbvios, tá? Uma redução drástica de perda de água tratada, 42% é a média do Brasil, é muita coisa. Detecção de ligação clandestina, a gente conseguiu fazer isso também, o famoso gato. Então, a gente consegue eliminar a perda de água também dos gatos, tá? Redução de OPEX de equipe de campo, isso é um tema um pouco controverso, porque essas pessoas elas têm que ser realocadas, né? Então, nos projetos em que eu participei, a gente procurava realocar essas pessoas para a instalação desses sistemas. Então, quem ia a campo fazer medição de forma manual, agora está instalando o medidor, né? Então, teve um upgrade de carreira. Individualização de consumo de água em condomínios. Tem uma lei de 2021, entrou em vigor em 2021,
que determina que todo condomínio do Brasil tem que ter medição individual. Então, a gente vai parar de dividir a conta com o vizinho, mas para o legado, para os prédios e condomínios legados, existem soluções onde é possível individualizar o consumo de água. Então, você paga por aquilo que você efetivamente consumiu. Então, estão aqui dois casos bem distintos de IoT, internet das coisas, né? E é fascinante esse mundo, porque você, uma hora está falando com agricultura, o pessoal de agricultura, depois com saneamento, ou com cadeia fria, e por aí vai. Os exemplos não acabam, a gente poderia ficar aqui até às 4 da manhã, meu horário. O último, bom, aqui está o relatório gerencial, o dashboard, de um desses sistemas, tá? Que eu, inclusive, ajudei a criar. É possível ver aqui quem está com consumo, desculpa, com fornecimento cortado, se existe algum alerta de vazamento, pontos conectados, é possível ir clicando em cada um deles e ter informações e dados de consumo, enfim. E aqui tem intervenção manual e também tem intervenção de máquina, né? Esse sistema está ligado com o CRM das concessionárias, então, se alguém não pagou a conta, vai gerar um comando que vai fechar uma válvula que fornece água para aquela residência automaticamente. Isso também tem um caráter pedagógico, a pessoa sabe que vai ter água cortada se ela não pagar, enfim. Mas isso é não mais do que 3%, 4% dos clientes. Tá? O problema não é tanto inadimplência, mas a questão de perda. O último caso aqui, eu não vou ter um dashboard para mostrar, até porque isso daqui era caráter experimental, foi um pouco antes do meu retorno para o Brasil. Tá? Eu fui procurado por uma empresa que faz transporte de frutos do mar, e eles queriam fazer um teste, eles têm um problema em saber aonde se encontram determinados containers de frutos do mar no trânsito desde o Alasca até um centro de distribuição em Illinois, tá? Que é onde Chicago, para ficar mais fácil. Então, eles não conseguem saber aonde está exatamente esse container, tá? Um container com um monte de frutos do mar, caro, né? Um conteúdo caro, falta de visibilidade também da temperatura, então você tem um problema aí de liability, nos Estados Unidos tudo tem seguro, então de quem que é a culpa caso aquela carga tenha estragado, né? Então a gente aliou blockchain com IoT aqui, para entender quem é que tem a custódia daquele produto em um dado momento. Aí entra o blockchain, aliado com um sensor IoT, que diz em tempo real aonde está aquilo, onde está aquele container, com quem que está, a temperatura que está. Então, em caso de acionar um seguro, em caso da carga ter sido perdida, porque o container parou de funcionar, o compressor do container parou de funcionar, enfim, a carga estragou, o seguro sabe de quem depois, para quem mandar a conta depois. Então, isso aqui deu uma grande visibilidade, foram feitos alguns testes e acredito que vai dar fly, né? Igual os americanos falam. Acredito que vai ter futuro essa solução. Bom, seriam esses os casos concretos que eu gostaria de trazer. Tá? Eu espero que eu não tenha estourado meus 15 minutos. Muito. E agradeço aí a oportunidade. Abro para perguntas, se tiver alguma, se tiver tempo também. Com certeza. Olha, tem uma pergunta e duas perguntas, e uma terceira que é minha. A pandemia, ela se vão 2 anos e meio, quase 3 anos, né? E ela foi benéfica ou foi maléfica para a área de vocês? Para inteligência artificial e para a internet das coisas? Para o Alexandre Araújo e para o Alexandre Del Rey. Então, vamos pela ordem. Ela foi benéfica, professor, e, inclusive, surgiram casos novos. Quando surgiu a pandemia, teve um desespero enorme. Naquela época, eu morava no Texas, e teve um desespero enorme. O governo americano
entrando em contato com as operadoras de telefonia. No nosso caso, a gente era uma operadora de IoT, porque eles queriam rastrear cargas de vacina e de outros materiais que eram importantes, né? Máscara que faltou, enfim, remédios. Então, ela acelerou. Então, a gente achou que ia ter uma redução, mas não, teve, pelo contrário. Só os casos de uso é que mudaram um pouco, né? Então, ao invés de geladeira, todo mundo começou a ficar preocupado com onde está a vacina, e a vacina está na temperatura correta, né? Ela tinha que estar lá a menos 70 graus. Então, houve uma alteração no perfil de casos de uso, vamos dizer assim. Tá bom. Obrigado, Alexandre. E complementando aí o professor Alexandre aí, que está trazendo essa aula aí para a gente de IoT, professor Luporini, eu acho que no final a pandemia fez com que todos nós no mundo, né, percebêssemos a importância do mundo digital e a capacidade do mundo digital, né? Eu tenho um caso que eu diria que é emblemático. Tem um amigo meu que abriu uma loja franqueada de venda de vinhos, né? Vendia vinho no shopping center. Imagine ele, né? Na pandemia, tudo fechou, shopping center fecha, a fonte de renda dele era dessa franquia, né? Falou, cara, eu tô ferrado, porque eu tenho que manter um negócio no shopping, não consigo mais vender, as pessoas passam, o meu fluxo vinha lá físico, né? E ele veio me pedir ajuda, né? Tava preocupado, falou, o que eu posso fazer? Eu falei, olha, não é tão complexo hoje nós temos muitas, hoje, naquela época, né? E algum tempo, nós temos muitas ferramentas já disponíveis, mesmo que eu não queira desenvolver internamente, eu posso fazer uso dela, né? E até comentei, falou, por que você não cria um canal digital, um chatbot para atendimento, coloca o seu... E ele se animou, ele é engenheiro, né, de formação, como eu ali, né? E se animou e falou, cara, eu vou experimentar isso. E ele viu que as ferramentas hoje estão muito mais amigáveis. Ele criou ele mesmo, não contratou ninguém, ele criou um chatbot ele mesmo, né, com a experiência do cliente que ele gostaria de ter, com as conversas que ele gostaria de ter, colocou o catálogo que ele queria ter lá e começou a vender pelo mundo digital. Durante a pandemia, a ideia dele foi tão boa que a própria franqueadora, a dona da marca, gostou e trouxe isso para o nível da marca, cara. Então, é isso que eu acho que é legal de ver aí, essas tecnologias. Muitas delas estão prontas, né? Hoje a gente teve lá pela i2AI um evento de soluções para o varejo. Hoje e amanhã, né? Amanhã das 4 às 6 nós voltamos a ter soluções para o varejo, onde as startups mostram o que elas estão produzindo de tecnologia que pode ser comprada, pode ser alugada, usar as a service, né? Que é um modelo que acho que pouca gente ainda está fazendo uso, mas o as a service eu vou usar aquela tecnologia, eu contrato o serviço, uso, depois eu não uso mais, paro de pagar. Então, é um negócio muito legal que tem aí disponível, e eu acho que o mundo acordou para essas novidades, viu, professor Luporini? Eu acho que agora, pós-pandemia, muitas organizações percebem que tem muita possibilidade e tem possibilidades incríveis. Obrigado. Olha, Alexandre, obrigado pela resposta. Eu vou falar a pergunta do Hugo Fagion. Ele disse o seguinte, se quiser fazer o... Cadê o Hugo? Está aí? Tá. Olha, Tá ali. Posso fazer, Hugo? Diz o seguinte, que o Big Data, que a empresa não utiliza o Big Data. Ela pode fazer, de repente, para a internet das coisas, professor Alexandre, ou inteligência artificial, ou precisa ser o processo? Enfim, então, Big Data e IoT, Internet das Coisas, caminham juntos, tá? Tem uma frase muito interessante que eu uso há muito tempo: Data is the new oil, né? Dado é o novo petróleo, né? Tamanho e valor do dado. E então, sim, Big Data e IoT caminham juntos. Você pode criar, eu não quero de novo, sem entrar em temas técnicos, você pode criar data lakes, né? Que são uma quantidade enorme de dados não estruturados, e dali tirar uma série de informações. Então, a resposta é sim, Big Data e IoT andam juntos.
Eu acrescentaria, não sei se eu entendi também bem a pergunta do Hugo. Eu estou entendendo que ele está falando daquele paradigma que eu estava falando, não sei se foi isso, Hugo. Isso, Paradigma isso, de falar, olha, a empresa que é isso. data-driven, né? Ela partir para uma situação de decidir e fazer simulações para a tomada, para executar aquilo, né, de uma maneira mais otimizada. Né? E, assim, vamos por partes. Né? Hoje, se você for começar hoje, né, eu já recomendo que você já comece com esse novo paradigma. Por quê? Porque hoje você tem tecnologia que permita fazer isso, você olhar para o futuro, predição de futuro, e não olhar para o passado. Então, a maior parte, você quer ser competitivo no mundo de hoje, você já, na verdade, precisa já começar a trabalhar nesse novo paradigma. Isso não quer dizer, e é isso que eu acho que o Alexandre trouxe com muita sabedoria, que você não vai precisar de dados com qualidade, dados coletados. E aí, a questão do tamanho, Big Data, a gente usa esse termo, né, um buzzword aí, mas você vai precisar de dados suficientes para tomar boas decisões na sua empresa, para fazer previsões adequadas. A quantidade de dados vai depender do seu segmento, vai depender do que você precisa para tomar boas decisões. Então, isso é meio relativo, vamos dizer assim, né? Quão big tem que ser o Big Data? Mas certamente você vai precisar de dados. Certamente você vai precisar de dados. E, além dos dados, se você usa algoritmos de inteligência artificial, né, para fazer previsões, para ver padrões no passado, para analisar a complexidade e trazer caminhos mais virtuosos, você já mudou de paradigma. Você está trabalhando para um paradigma do... Em vez de olhar para o retrovisor, você está olhando para frente, fala, eu quero chegar aqui. E eu até recomendo isso, tá, Hugo? Hoje em dia, só olhar para dados, sem fazer análise, sem fazer previsão, sem olhar para comportamento, sem olhar para padrões, eu acho que você consegue... Não é que você não consegue um baita de um resultado já, mas em relação ao que tem hoje de mais moderno, que as empresas estão pensando, estão olhando, você vai ficar para trás mesmo assim. Você fez um trabalho enorme, mas ainda assim vai faltar um pouco mais de capacidade para competir, porque outros vão conseguir fazer coisas mais incríveis que você olhando para os seus dados. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre Del Rey e Alexandre Araújo. E a última pergunta que a gente tem aqui é do Fabrício Maia. Se o custo de manutenção de um sistema desses, Internet das Coisas, inteligência artificial, o custo de capacitação de mão de obra e o custo de o custo de capacitação de mão de obra e coleta de dados compensa o custo-benefício com elevado custo de manutenção de mão de obra? Bom, vou eu de novo, depois o meu xará Alexandre compensa, e é sempre feito um cálculo de retorno sobre investimento, né? Não é simplesmente colocar um sistema de internet das coisas e, nossa, minha empresa está no mundo digital, está conectada. Então, é feito um cálculo de ROI, né? De Return over Investment, né? Retorno sobre investimento. A ideia, no caso da água, não é... o ofensor não é a mão de obra, não sei se eu entendi bem a pergunta, tá? Não é a mão de obra de campo, o problema é outro, né? 42% da água potável e tratada no Brasil é perdida, é a média nacional, isso representa alguns bilhões de reais, isso por si só já justifica, não precisa nem fazer cálculo de ROI, né? Isso sozinho já justifica a implementação de um sistema desse, tá? Usando o exemplo lá da água. Eu passo aí para o Xará fazer Tá bom, só acrescentar, né, Fabrício? Porque, assim, a pergunta é muito boa. Eu, como consultor na área, né, a Engrama, que é uma das empresas que eu atuo, faz consultoria na área de transformação digital, de estratégias tecnológicas. Assim, vai depender do projeto, né? Claro, vai depender do projeto, mas esse projeto da água, eu vi aí, com certeza, o Alexandre falou, com sobra. E por que na verdade, a recomendação que eu faço para as empresas não é se eu devo usar tecnologia, se eu devo usar inteligência artificial, se eu devo usar IoT, é onde eu devo usar essas tecnologias. Porque certamente vai ter processos, vão ter oportunidades na sua organização que naquele segmento, naquele setor, naquele processo, naquele produto, naquele serviço, tem grandes benefícios. Né? Então, esse é o benefício direto, que é o que mais as pessoas perguntam, a questão do bottom line, vai dar resultado, né? O custo do benefício dá resultado.
Agora, tem outros fatores que as pessoas acabam esquecendo. Falar, você, na sua empresa, Fabrício, você acha que os seus clientes, os seus fornecedores, os seus empregados vão estar caminhando para ficar cada vez mais digitais ou menos digitais? Porque tem isso, o custo de não inovar, de não se modernizar, o custo da oportunidade que você está perdendo, isso é pouco considerado. Porque eu entendi que hoje você tem clientes menos digitais, mas no futuro, com o tempo, com o passar do tempo, cada vez mais a sociedade como um todo vai ser mais digital. Hoje eu recebi a notícia que minha tia de não sei quantos, 87 anos, começou a usar o WhatsApp. Falei, caramba, que legal, né? O mundo tá ficando cada vez mais digital, né? Os seus alunos na Universidade Federal vão ficar mais digital. Então, em algum momento, eu vou precisar fazer isso. E quanto antes eu faço, eu estou aproveitando esse custo da oportunidade, estou gerando resultado, estou combatendo a obsolescência e estou criando mecanismos para ficar atualizado. Então, também eu preciso analisar, além do benefício, né, que certamente, dependendo do processo, vai encontrar para universidades, né? Tem a questão de perda de alunos, né? A evasão escolar é muito utilizado e é algo importante para a Universidade Federal, que tem recursos, né, públicos, precisa prestar contas. Então, esse tipo de algoritmos tem coisas que são muito utilizadas, aí, por exemplo, já no mundo da educação, né? Então, vale a pena estudar e também ver quando o timing adequado. Falar, aqui, cara, vou ter muitos alunos que já estão no mundo digital, professores preparados para o mundo digital, preciso usar. Então, respondendo, não sei se respondi a sua pergunta, o Fabrício, mas tem muita oportunidade aí, cara. Bom, Alexandre Del Rey e Alexandre Araújo, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes, por vocês terem feito essa brilhante apresentação e todos vocês muito bem-vindos e continuem conosco.